Bom dia, pessoal. Então, vamos começar as aulas do novo trimestre. Cada vez mais cabeludo, cada vez mais parecendo um mendigo. Hoje menos, né? Porque o dia que eu tô gravando essa aula, a gente tem conselho de classe na escola, então eu não podia ir com a barba ultra grande e tal, parecendo um senhor mendigo. Então, a partir de hoje, eu vou comentar as questões daquele roteiro de estudos que eu passei para você sobre movimento circular e força centrípeta. Vou tentar dizer qual questão eu estou comentando. Hoje a gente vai ter aula então sobre movimento circular. O que é o movimento circular? Até hoje a gente estava andando, o tipo de movimento que a gente tinha era em linha reta, né? Linha retinha, assim, bonitinha. Agora a única e principal diferença é que o nosso movimento vai ser num círculo. As equações que a gente vai ver agora, elas são muito parecidas com as do primeiro trimestre. A gente vai falar só de movimento, a gente não vai falar de força centrípeta, essa é a próxima aula, que a gente vai tentar fazer uma aula juntos, assim, para eu explicar um pouquinho melhor o que é a força centrípeta. Ela é mais tranquila de aprender e tal, também porque não tem muitos conceitos, ela mais exemplos, mais situações onde ela acontece. E daí o movimento circular a gente vai ver hoje alguns exemplos também, mas vamos ver com cuidado as equações, como é que ela funciona e tentar no final dessa aula ver um exemplo. Não é para ser uma aula muito comprida, assim, diferente dos outros trimestres, eu também não vou passar muitos exercícios. Vou passar alguns do livro, caso vocês queiram fazer. Eu vou passar mais principalmente ali dois exercícios, que esses dois eu gostaria muito que vocês fizessem, mais para o final, assim, mais próximo da avaliação dessa matéria. Eu vou mandar eles os vídeos com eles feitos, daí vocês podem acompanhar a resolução. Mas é importante que esses dois vocês tentem fazer, porque ele dá uma resumida bem legal no conteúdo, assim, de movimento circular. Meu Deus, tem um fio de cabelo louco saindo aqui. Por favor, assistam essa aula, tentem se divertir, tentem entender, né? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Vamos tentar deixar mais claro, então, aquele roteiro de estudos. Para que serve o roteiro? Por que é para vocês entregarem só dia 16? O roteiro é meio que uma base, assim, para que vocês sejam introduzidos ao conhecimento, ao conteúdo, assim. Vocês têm até o dia 16 para que durante esse período a gente possa ir conversando e tirando as dúvidas e eu postando essas aulas, assim, para ajudar vocês a fazer esse roteiro, né? Para que vocês consigam resolver essas questões sem muitos problemas, assim, sem precisar se preocupar muito com como ele funciona e tal. Mas daí a gente já vai respondendo essas perguntas do roteiro para que vocês possam ter uma nota melhor, né? E não se preocupar tanto com ele, assim, quanto vocês possam ficar e tal. Algo que alguns já me procuraram preocupadíssimos com o roteiro, como é que ele funciona. Começar aqui então. Vou compartilhar alguns slides para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, a gente vai falar de dois tipos de movimentos circulares. Tem o movimento circular uniforme, que nem tinha no primeiro trimestre movimento retilíneo uniforme, que era com velocidade constante. Aqui a gente vai ter velocidade circular constante. Tipo, todas as coisas que a gente tinha em linha reta, a gente vai ter num círculo agora. E o outro tipo de movimento é o movimento circular uniformemente variado. A gente tinha no primeiro trimestre movimento em linha reta, movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai ter as equações assim, muito parecidas, vai mudar o tipo de letra, a gente agora vai usar a letra grega, mas a forma das equações elas vão ser muito parecidas, que a gente vai ver mais para o final desses slides aqui. Então, o que é um deslocamento angular? Antes, o deslocamento era em linha reta, então a gente andava metros, andava quilômetros, e agora a gente vai andar num círculo, então a gente vai andar ângulos. Os ângulos eles podem ser medidos de duas formas. A gente pode medir ângulos em graus, que é bastante comum. Então a gente vai dizer quantos graus tu andou em um determinado tempo. E a gente pode medir também, além de graus, a outra medida que é a mais relevante é chamada de radianos.
Os radianos, eles são resumidos assim só como rad. Então, deslocamento angular, a gente tem medido em radianos, que é bem importante, ó. Então, a gente tem algumas coisas que vocês é de conhecimento geral, assim, uma volta ela tem 360 graus. Não é que nem andar em linha reta que tu pode andar uma distância meio que limitada. No círculo, tu sempre vai andar no máximo 360 graus. Se tu andar mais do que isso, tipo 720 graus, tu vai estar dando 2 voltas no mesmo círculo. Então, a moral é que sempre que tu tiver mais do que 360 graus, tu deu uma volta e mais alguns ângulos tu andou. E 360 graus, como a gente conhece, é uma volta, e ele também pode ser chamado de 2π radianos. Quanto vale 2π? 2 vezes π. Π é uma constante, né? Um valor que é sempre igual, e o π tem o valor de 3,14. Então, 2π seria 2 vezes 3,14, que dá 6,28. Não é só 3,14, vocês já devem ter estudado isso, visto isso em matemática. É 2,14, 15, 17 e vai para sempre esses números, ele nunca acaba. Então, 2π é 2 vezes esse valor constante. Normalmente, nas contas, a gente não mexe nesse π, a gente deixa ele lá para não precisar se estressar. Mas, se vocês quiserem colocar junto, não tem problema. Então, como é que a gente calcula? E essa aqui é a primeira questão do roteiro. Qual é a equação que define o movimento circular uniforme? Ela pode ser escrita de duas formas. A primeira forma é essa aqui. E essa aqui é a forma da velocidade angular. Como é que a gente calcula a velocidade angular? Então, no início aqui a gente viu que a gente está andando num círculo, vai andar determinados radianos ou determinados graus vai andar em graus, vai andar em radianos, que chama deslocamento angular, e depois a gente vai ver a velocidade angular. A gente vai ir um pouquinho mais rápido do que a gente foi no primeiro trimestre, porque as similaridades são grandes. A gente andava em metros por segundo, que era a velocidade normal, linear, que a gente chama, e agora a gente tem a velocidade angular, que a gente vai andar em radianos por segundo. A gente não usa graus, tá? Normalmente não se usa graus, a gente usa radianos por segundo. Radianos por segundo, então, é a forma de tu medir velocidade angular, e a velocidade angular é esse W aqui. Isso aqui é uma letra grega, não é exatamente um W, é um ômega, que a gente chama. E esse ômega aqui, ele é reconhecido como sendo a velocidade angular. Ele é bem bonitinho, assim, ele parece uma bundinha quando tu escreve no computador. E aqui a gente tem a medida de ângulo. Vocês vão encontrar bastante essa letra grega aqui, essa letra grega chamada de θ, é escrito TETHA, é uma letra grega bem usada para reconhecer ângulos. Quando tu quer dizer qual é um ângulo, tu usa essa letra grega aqui. Então, a gente tem posição angular final, sem o zerinho, posição angular inicial com o zerinho. O que seria posição angular inicial e final? Qual o ângulo que tu tá? Antes a gente estava na posição 5 metros, agora a gente vai estar na posição 30 graus ou π sobre 6 radianos. A gente antes estava na posição final 60 metros e agora a gente vai estar na posição final 90 graus ou π sobre 2 radianos. Então, isso aqui são formas da gente medir a velocidade angular. Essa aqui é uma das formas da gente reconhecer a equação que define o movimento circular uniforme. E a outra, que é a mais comum, é essa aqui, que daí é muito similar com o que a gente tinha no movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a gente tinha aqui, nesse primeiro θ sem o zerinho, a gente tinha um X ou um S, que representava o deslocamento final. Aqui a gente tinha um X ou um S com o zerinho, representando a posição inicial. Aqui a gente tinha, no lugar do ômega, a gente tinha o V de velocidade, e o T continua sendo a representação de tempo. Outras duas formas que a gente tem de representar essa velocidade angular,
E daí é só acrescentando, porque esse tipo de coisa a gente vai usar para frente também. Quando a gente for estudar sobre som, quando a gente for estudar sobre ondas, isso aqui é a forma de calcular, essa aqui é a forma de calcular mais comumente a velocidade angular. Então, o que é a velocidade angular? 2π, que é um círculo, vezes a frequência, que é basicamente o tempo que tu leva para dar uma volta, ou o tempo que leva para alguma coisa acontecer. Então, a gente tem aqui velocidade angular sendo calculada dessa forma, que seria a equação do MCU. A gente pode encontrar ela dessa forma, que seria a segunda equação aí principal para o movimento circular uniforme, mas também, e essa é bem importante, que essa eu gostaria, essa aqui acho que é essa aqui é a questão 1 ainda, tá? A questão 2 a gente fala mais para frente. Vou até botar aqui para vocês, mostrar para vocês que ele está abertinho aqui, o questionário. Então, a gente estava falando da questão 1, agora a gente vai falar um pouco da questão 2, desculpa, da 4, a 2 e a 3 a gente vai falar um pouquinho mais no final, porque daí a gente vai falar do movimento circular variado. E aqui, quantos graus tem uma circunferência? Já comentamos. 360 graus ou 2π radianos, né? Como relacionar? Vamos ver logo abaixo. Então, a gente tem... vamos voltar para os slides. Tá aqui. Então, a gente tem aqui uma segunda forma de calcular a velocidade angular, que é dependendo da frequência. E também tem outra aqui, que é dependendo do período. O que é o período? Período é o tempo que tu leva para dar uma volta. Frequência é quantas voltas tu dá num determinado tempo. Um é o contrário do outro. Período, o tempo que tu leva para dar uma volta, para uma coisa acontecer, repetidas vezes. Por isso que a gente fala de volta, tipo Fórmula 1 ou corrida de carro. O cara leva 1 minuto e 40 segundos para dar uma volta e ele vai fazer 50 voltas. Esse é o período dele. Ele leva 1 minuto e 40 segundos para dar uma volta. E daí a frequência é quantas voltas ele dá num determinado tempo. Então a frequência é do tipo, ele deu 55 voltas em 1h e 20 minutos. O período é, ele deu uma volta em 1 minuto e 40 segundos. Frequência, ele deu tantas voltas num determinado tempo. Frequência também é uma coisa que a gente tem mais comum na nossa vida. Frequência está diretamente ligada ao número de repetições que uma coisa tem. Tipo, pode ser qualquer coisa. Quantas vezes tu faz cocô na semana? Isso é uma frequência com que tu faz cocô. E vocês vão ouvir um nutricionista de vocês, um dia quando vocês forem no nutricionista, perguntar para vocês quantas vezes tu bebe durante a semana, quantas vezes tu toma água por dia. São frequências, tipo, quantas vezes tu joga videogame na semana ou no dia, quantas vezes tu olha o WhatsApp esperando uma mensagem no crush em 3 minutos. É sempre o número de vezes que uma coisa acontece por um determinado tempo. Isso quer dizer frequência. Período já é o contrário. É o tempo que leva para alguma coisa acontecer. Então, eu levo 2 minutos para perder uma partida no Clash Royale. Levo 30 minutos para perder uma partida no Age of Empires, porque eu basicamente perco bastante nesses dois jogos, tá? E minha namorada sai às 8 da manhã para ir trabalhar e volta às 11h30. Então ela leva 3 horas para ir e voltar de casa. É o período que ela tem de trabalho, período da manhã. Vamos ver o que a gente tem aqui.